Boa tarde, meu amigo. Meu nome é Balbino. Eu sou conhecido aqui em Caruaru como Papai Noel, viu? Eu quero que você faça um vídeo sobre esse assunto, daquele tanque de Bethesda, né? Você nem pronunciar a palavra direito. Sei que quando jogar alguém lá, a água se agitar, alguém era curado. Rapaz, um tanque tão bom desse, tão importante, destruíram foi aquele esse tanque. Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje eu quero abordar o texto de João 5, onde fala sobre o paralítico de Betesda. Porém, antes de adentrar o vídeo em questão, se você for novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho com as notificações e sempre que possível pesquisar o nome Analisando a Fé pela Razão no YouTube, para sempre poder assistir novos vídeos, novidades e também assistir outros vídeos antigos que eu tenho aqui no canal, né? São 200 vídeos onde trato de teologia de forma séria, cética e racional. Nosso amigo Balbino, lá do interior de Pernambuco, né, de Caruaru, e esse texto, há muito tempo atrás, eu já tinha lido ele, e eu falei, poxa, tá na hora de, como eu recebi essa sugestão, tá na hora de tratar. Esse texto ele é muito curioso, eu vou ler aqui para vocês de forma muito breve, pela minha Bíblia Alfalit, tá? É uma Bíblia não é uma Bíblia muito comum. Eu gosto muito dela por causa das referências de exegese que ela possui. Então, para quem estuda, quer compreender melhor os textos bíblicos, as referências paralelas, ela é uma Bíblia que facilita bastante o estudo. E aqui o texto fala o seguinte: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Junto à porta das ovelhas existe um tanque com 5 entradas em volta. Ali ficava com uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Verso 7, o enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Enquanto tento entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou sua maca e começou a andar. Vou encerrar aqui, tá? Se vocês perceberam, quem conhece esse texto, aqui no verso 7, esse homem que estava enfermo, que foi curado por Jesus, ele fala o seguinte, Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Se vocês perceberem, ou quem leu essa passagem junto comigo, vai perceber que eu pulei o verso 4, que fica ali entre o 3 e o 5, eu simplesmente não li. E por que eu não li esse texto? Justamente para envolver a questão que muitos se perguntam sobre esse anjo que descia para agitar as águas. Porque esse verso 4 aqui que diz o seguinte, eles esperavam que a água fosse movida. Quem esperava? Os cegos, os coxos, os enfermos que ficavam ali em torno desse tanque de Betesda. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, depois de agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ou seja, olha que coisa impressionante, digamos assim, né? Que você tinha um tanque, esse tanque em Jerusalém hoje em dia ele só é ruínas, né? Porém, aqueles enfermos ficavam em volta, aguardando ou houvesse um agito dessas águas. Então, essa ideia de que um anjo descia e agitava as águas, fazia parte de uma crendice popular. De repente poderia ser algum tipo de fenômeno que ocorresse que agitava as águas, ou podemos supor também que fosse algum tipo de vento. Mas as pessoas ali, como nós já sabemos, né, que o ser humano ele tem esse costume de criar deuses, de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniência e interesse. Então, provavelmente, era um vento que agitava aquelas águas e que, de repente, ali, por intermédio da fé, algumas pessoas fossem curadas, né?
Mas essa referência sobre um anjo descendo no tanque e agitar as águas, não existe nenhuma referência exegética dentro da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre que confirme isso, tá? Dentro do contexto bíblico. E também nos manuscritos mais antigos, como por exemplo no Códex Sinaíticos, não existe esse verso 4. Tá? Se você procurar no Códex Sinaíticos, após o verso 3, vem o verso 5. E se você ler da forma que eu li, do 1 até o 10, se você pular o verso 4, não altera o sentido do texto, certo? Que nem aqui, ó, o verso 3 fala, ali ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Verso 5, estava ali um homem enfermo já havia 38 anos. Então, ou seja, dá a entender que esse verso 4, que fala sobre um anjo que descia e agitava as águas, nada mais, nada menos do que foi uma interpolação, ou seja, foi um texto, né, um versículo enxertado, muito tempo depois do Evangelho de João ter sido escrito. A verdade é que o Códex Sinaíticos ele não possui esse verso 4, tá, no capítulo 5. E tem mais outros manuscritos antigos, certo? Então tudo leva a crer que isso é mais uma inserção de texto, ou seja, uma interpolação. Provavelmente o autor aqui, ele queria explicar sobre o que causava esse agito nas águas. E aí houve essa invenção de que um anjo descia lá e agitava essas águas. Mas agora, olhando de uma forma racional e cética quanto a isso, tá? As pessoas, elas criam essa ideia de que existe um Deus lá em cima e ao mesmo tempo em todos os lugares que cuida, que ama, que protege, que guarda elas, né? Essa ideia de um Deus intervencionista ou de deuses intervencionistas, porque essa ideia de que existe divindades que cuidam de você, não é algo exclusivo do cristianismo. Em outras religiões também existe isso, né? Então você pega, por exemplo, um umbandista, um candomblessista, ele acredita que as entidades ali, os Exus, os orixás, os guias, guardam, protegem o caminho deles também. Essa crença de cuidado, de proteção, de orientação, ela faz parte, de certa forma, de uma necessidade psicológica humana. E no caso que, para quem é cristão e frequenta uma igreja, os pastores, os líderes religiosos, eles sabem muito bem sobre essa necessidade que as pessoas têm de acreditar, de ter a certeza de que Deus, que Jesus, o Espírito Santo e até mesmo os anjos guardam e protegem essas pessoas, que cuida delas no dia a dia, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está desempregada e ela arruma um serviço, o que ela faz? Ela dá graças a Deus. Uma pessoa que ela de repente sofre um acidente, né, ou sofre um assalto, o bandido tenta atirar e não consegue, ela considera ele um livramento de Deus, ou seja, que Deus naquele momento impediu que uma bala acertasse ela. Ou de repente se uma bala acerta a pessoa numa situação, numa cena de assalto, mas de repente pega um tiro só de raspão no braço, na perna e não acontece nada de grave, a pessoa também vai dar graças a Deus pelo livramento. Então, por exemplo, numa cena de assalto que a pessoa não acontece nada com ela, de repente o bandido lá, o ladrão só leva um item sem muita importância, graças a Deus não aconteceu nada de grave. Ou se o bandido atirou, poxa, Deus foi tão bom que não permitiu que pegassem órgãos vitais. Ou, de repente, se acontece uma desgraça com as pessoas, que as pessoas falam, não é possível que Deus permitiu isso porque ele não pôde agir. Não, é a vontade de Deus, né? Então, esse mal aconteceu porque Deus sabe o que faz. Ou seja, tudo o que acontece na vida de uma pessoa, tanto no sentido positivo ou negativo, as pessoas, por causa dessa crença, dessa necessidade de ter uma divindade, um Deus, ou deuses, espíritos, anjos, enfim, as divindades, o que seriam essas divindades vai variar da religião, da cultura, do tempo, né? As pessoas, elas
ficam tão acostumadas com isso que quando algo dá errado, ela também atribui, de repente, à divindade que foi vontade da divindade. Que a divindade sabe o que faz. Porque as pessoas, por exemplo, no caso de Deus, né? As pessoas acreditam que Deus é perfeito. Que Deus sabe tudo que faz. Mesmo que aconteça algo errado com você, uma tragédia, algo que você não esperava, você vai atribuir o quê? Não, poxa, Deus sabe o que faz. Se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele sabe o que faz. As pessoas citadas aqui em João 5 são pessoas que estavam num estado de sofrimento, né? Uma deficiência física, ela causa sofrimento às pessoas. E hoje em dia, nós temos meios das pessoas terem um seguro, ter uma previdência. As pessoas que têm algum tipo de deficiência, sofrem com uma enfermidade, tudo, dependendo da situação, ela tem um amparo. Nesse tempo aqui, não. As pessoas ficavam largadas, tá? As pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, uma deficiência, elas eram consideradas que estavam recebendo um castigo por parte de Deus. Elas eram tidas como impuras. Inclusive, elas não poderiam ter acesso ao templo, a locais sagrados, porque elas eram consideradas malditas. Hoje já não existe essa perspectiva. Hoje o deficiente físico ele é muito bem recebido dentro da igreja. Mas a própria Bíblia faz uma distinção dessas pessoas de modo que colocam elas num nível abaixo por causa dessa deficiência física. E isso, se você para analisar, é um negócio muito duro, é um negócio muito chato, é um negócio assim... essa realidade, ela entra em choque com, por exemplo, aqui em João 1, em João 3, quando Deus fala assim, quando o autor do livro de João fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa ideia devocional ilusiva de que Deus guarda, que Deus protege, que Deus ele cuida das pessoas, você vê que é uma ideia que, se isso fosse uma verdade, Deus ele seria um grande injusto. Aqui o verso 3 fala que ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Ou seja, não era uma ou outra pessoa, era uma multidão, ou seja, eram diversas pessoas. Aí, de repente, vamos supor que realmente desce um anjo por parte de Deus lá, que agita as águas, e aquele dos enfermos ali, das pessoas adoentadas, dos deficientes, que conseguisse entrar na água primeiro, recebia a cura de qualquer doença. Ou seja, o poder era válido somente para uma pessoa. E era de tempos em tempos. Então, ou seja, poxa, que Deus é esse que amou o mundo, mas permite com que as pessoas vivessem dessa forma desgraçada. Por exemplo, se você fosse Deus, com todo esse poder, você não permitiria que as pessoas, aqui no caso, passassem por esse tipo de situação. E aqui o texto fala, uma multidão. Sem contar que pessoas que nascem com deficiência não era uma coisa exclusiva daquela época e daquele local. Sempre, ao decorrer da história da humanidade, houve casos de pessoas que nascessem com algum tipo de deficiência. E naquela época, provavelmente em outras partes do mundo, como na China, na Índia, na África, havia pessoas que nasciam com deficiência. Mas ali o anjo só descia no tanque de Betesda. Ele não descia em outro lugar. E quando ele descia, de tempos em tempos, só curava uma pessoa. Aquele que tivesse, de repente, numa situação assim, um pouco mais favorável do que os outros para conseguir entrar no tanque primeiro. Então você percebe que essa ideia ela entra totalmente em contradição com um Deus amoroso, com um Deus justo, com um Deus que ama toda a humanidade. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Não se encaixa. É uma forte contradição. Você vê que nesse caso do homem que foi curado por Jesus, poxa, 38 anos. Você sabe o que é 38 anos a pessoa... Dependendo das pessoas. E foi num belo dia que esse cara teve a sorte de encontrar Jesus. E Jesus determinar para ele que ele fosse curado. Porque se dependesse dos anjos, ele não seria curado. Então assim, você no lugar de Deus, permitiria esse tipo de cenário?
Certamente não. Eu, por exemplo, não permitiria. E mesmo que Deus descesse um anjo ali e curasse todos os enfermos, e os enfermos em outros lugares do mundo, por que só os enfermos, os deficientes, os paralíticos ali do tanque de Betesda poderiam alcançar a cura e os deficientes lá na China, na Índia, na Etiópia, no Egito, em Roma, na Grécia, em outros lugares do mundo, porque tinha, tá? Naquele período. E não só naquele período, né? Se a gente pegar em todos os períodos. Então você percebe, analisando isso de forma racional, que o que é nos ensinado na religião, nas igrejas, esse conforto, esse consolo que eles tentam nos passar, é uma coisa ilusiva, é uma ilusão. A realidade é uma coisa diferente. E a realidade ela entra em choque com a crença. Você pode perguntar de repente, né? Por que que Deus permite com que as pessoas nasçam com deficiências, nasçam com sofrimento? A questão não é Deus permitir ou não permitir. Suponhamos que Deus existe. Para mim questionar, quando um ateu, um cético, questiona o porquê que Deus permite o mal agir, o porquê que Deus permite com que certos tipos de situação aconteça, ele está batendo de frente não com a existência de Deus ou como a forma que Deus age. Porque Deus é algo abstrato. Logo, não é possível, se Deus existe, não é possível defini-lo. Mas sim, um ateu, um cético, um racionalista, ele bate de frente com o que as pessoas afirmam sobre Deus. Porque as afirmações sobre Deus, elas não batem com a realidade. Logo, se um ateu questiona o porquê que Deus permite esse tipo de situação, é porque o ateu ele aprendeu, dentro do ambiente religioso, ou de pessoas que frequentam um ambiente religioso, que Deus ele ama todo mundo, e que Deus é amoroso, e que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus ele trabalha na vida das pessoas, porque quando a pessoa trabalha, se esforça, se planeja e compra um carro, é graças a Deus. Quando a pessoa trabalha, se planeja, procura ter uma economia e ela compra uma casa, é graças a Deus. Porque quando a pessoa está bem de saúde, também é graças a Deus. Mas, poxa, se Deus dá saúde para um, dá condições para comprar carro para outro, casa para outro, e aquele que não tem saúde, também é graças a Deus? E quando uma criança nasce com deficiência, ela não escolheu, ela não tem culpa de nascer daquela forma, nascer cega, nascer sem a formação dos membros, aí também é graças a Deus? Ah, não, aí... Você percebe a contradição? O que eu posso falar? É que as pessoas, elas precisam enxergar mais a realidade e procurar se desvincular dessas ilusões apregoadas dentro da religião. Porque, geralmente, quanto mais uma pessoa ela vai na igreja, mais iludida com as ilusões religiosas ela fica. Você pode ver, quanto mais uma pessoa vai na igreja, mais habitolada, mais fanática ela fica. O problema não é a Bíblia, o problema não é Deus, não é Jesus, o problema é o sistema religioso que está aí. Porque a realidade mostra de forma clara, límpida e honesta para qualquer um que quiser enxergar que qualquer tipo de definição sobre Deus, o que Deus é, o que Deus não é, o que Deus deixa de ser, os deuses, a realidade confronta isso e mostra claramente que isso não existe. Comigo aconteceu isso. Eu também acreditava em um Deus que cuidava de mim, que me ajudava, que estava comigo, que me protegia do perigo, que me iluminava para fazer um concurso ou uma prova. Mas depois, conforme o tempo, eu percebi que isso não tem lógica. Não só da minha parte, mas de qualquer pessoa que tem esse tipo de fé. Essa análise que eu posso fazer, essa passagem do tanque de Betesda, ela me deixa, para nós que somos céticos, essa reflexão. Quando eu falo que Deus me ajuda, que Deus me guarda, que Deus me protege, que Deus me deu condição de comprar um carro, morar em uma casa, tal, isso não, a gente percebe que se Deus ele age dessa forma, ele não é justo. Se ele não é justo, ele não é bom, ele não é perfeito. Logo a gente percebe claramente que o que o sistema religioso nos ensinou acerca disso não passa de fantasia, não passa de ilusão, certo?
Então essa que é a mensagem que eu deixo. Mais uma vez, um forte abraço ao amigo Balbino. E se você quiser, tiver sugestão de vídeos para me mandar, dá um toque para mim lá no WhatsApp. Vou deixar o número aqui embaixo na descrição do vídeo, ou deixa de repente por mensagem aí, se eu calhar de eu conseguir ver e a sugestão for legal, posso estar trabalhando aí com o vídeo, beleza? Agradeço a todos os amigos pela atenção, muito obrigado, um forte abraço, paz a todos.